E aí, pessoal, a gente sabe que o direito ele existe, né? A finalidade do direito, a principal finalidade do direito é proteger a pessoa humana. Por isso mesmo que a Constituição Federal erigiu como fundamento do nosso direito, do nosso Estado, o princípio da dignidade da pessoa humana, porque é a pessoa humana a finalidade do nosso direito. E isso não poderia ser diferente com o direito civil. Tanto é que o Código Civil de 2002 realizou essa leitura despatrimonializada do direito civil, certo? Não se tem como objetivo, né, como foco de proteção apenas o patrimônio do indivíduo, mas há direitos que estão aí fora do patrimônio desse indivíduo que devem ser igualmente protegidos, porque esses direitos eles revelam a própria dignidade da pessoa humana. Sem esses direitos não há o que se falar em dignidade da pessoa humana naquele caso concreto. Então haverá direitos extrapatrimoniais que estão fora do patrimônio do indivíduo, direitos em que não é possível aferir o valor econômico desses direitos, os quais também merecem a devida proteção por parte não só da Constituição, mas do direito civil também, tá certo? Então o Código Civil fez essa leitura repersonificada e existencialista do direito civil, de modo que, no âmbito da responsabilidade civil, isso também é observado. Então, hoje, gente, se entende que dessa conduta do agente causador do dano, ele pode atingir direitos patrimoniais do indivíduo, direitos patrimoniais da vítima, certo? Então, o patrimônio da vítima ele pode ser atingido pela conduta ilícita do agente, e quando isso ocorrer, nós iremos tratar do dano patrimonial, certo? Mas também outros direitos que estão fora do patrimônio da vítima também podem ser atingidos pela conduta ilícita da vítima, do agente causador do dano, melhor dizendo. Direitos estes que estão intimamente relacionados, ligados à própria dignidade da pessoa humana, própria dignidade da vítima, tá certo? Esses danos de natureza extrapatrimonial, porque estão fora do patrimônio do indivíduo, da mesma forma são protegidos, motivo pelo qual também vai haver responsabilidade civil do agente que ofender esses direitos, certo? Haverá dever de indenizar quando o dano for de natureza extrapatrimonial. E aí se entende, cuidado com isso, que há independência entre esses danos, certo? Então, se em determinado caso concreto houve dano de natureza patrimonial e, ao mesmo tempo, houve dano de natureza extrapatrimonial, ambos deverão ser devidamente indenizados. Essas indenizações são independentes. Cada uma vai servir aí como forma de reparar determinada espécie de dano, tá certo? Motivo pelo qual se entende que o dano material ele é independente, por exemplo, do dano moral. E se os dois aconteceram num caso concreto específico, decorreram da mesma conduta daquele agente causador do dano, esse agente deverá aí reparar ambas as espécies de dano, tanto o dano patrimonial quanto o dano extrapatrimonial, tá certo? Então, há uma independência desse dano. A indenização por dano patrimonial ela não engloba a indenização por dano extrapatrimonial. Ambos deverão ser independentemente reparados, tá certo? Então, avançando aqui no nosso estudo, há uma independência entre o dano patrimonial e o dano extrapatrimonial. E essa independência ela é observada desde a nossa Constituição Federal. Então, vejam só que no artigo 5º, inciso 5 da Constituição, nós observamos que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, vejam que o dano material aqui, o dano patrimonial, ele é tratado pela Constituição de forma independente do dano extrapatrimonial, né? Dano moral ou à imagem, por exemplo. Então, eles não são tratados conjuntamente. A própria Constituição faz essa diferenciação, certo? Lá no inciso 10, essa diferenciação volta a acontecer, né? Quando a Constituição diz que são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra ou a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, essa reparação, essa indenização por dano material, por dano moral, já foi diferenciada, né? Já foi separada desde o âmbito constitucional. Então, essa independência de dano patrimonial e o dano extrapatrimonial, ela vai existir desde a Constituição Federal. Um se relaciona ao patrimônio da vítima e o outro aos direitos da personalidade da vítima, como, por exemplo, o dano à imagem, o dano à honra, certo? O dano à intimidade, à integridade física, à integridade psíquica. Todos esses direitos são tutelados pelo nosso ordenamento jurídico e estão fora do patrimônio da vítima. Mas eles devem ser devidamente reparados caso sejam aí ofendidos por outrem, tá certo? Então há essa independência entre o dano patrimonial e extrapatrimonial, e essa independência ela é reconhecida jurisprudencialmente. Então veja aí a súmula 37 do STJ, que vai nos dizer que são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Então, se uma mesma conduta gerou dano material, né, e dano extrapatrimonial, moral, as indenizações relativas a esses danos são cumuláveis, certo? Então, por exemplo, se nesse caso for reconhecida a indenização por dano material, isso não significa dizer que aquele mesmo agente não possa, né, ser condenado a pagar uma indenização por dano moral. Ele pode sim ser condenado, né, de forma cumulativa a pagar ambas as indenizações. Elas são cumuláveis, certo? Se elas são independentes, né, se esses danos são independentes, é lógico que as indenizações são cumuláveis. Uma não vai inviabilizar o reconhecimento da outra. Súmula 387 do STJ. É lícita a acumulação das indenizações do dano estético e do dano moral. Então veja aqui na súmula 387 do STJ, né, um fato interessante, que a gente vai estudar posteriormente, esse dano estético e o dano moral, mas isso significa dizer que dentro daquela classificação de dano extrapatrimonial, certo? Existe outra classificação, uma subclassificação, né? Então, dentro dessa esfera dos danos extrapatrimoniais, nós encontraremos o dano moral, certo? Que é aquele dano praticado contra direito da personalidade de determinada pessoa, assim como o dano estético. O dano estético também de natureza extrapatrimonial, mas aquele em que há uma ofensa à integridade física da vítima, certo? Essa vítima passa a possuir alguma deformidade em decorrente da conduta ilícita do agente. Então, duas espécies aqui de dano extrapatrimonial, né? Dano estético, dano moral, e ambas aqui podendo ser reconhecidas de forma independente, podendo ter suas indenizações cumuladas, tá certo? Então veja como é complexa essa questão aí do dano, das classificações desse dano, e vejam a possibilidade de cumulação da indenização relativa a cada espécie de dano dessa, certo? O dano material ele é cumulado com o dano extrapatrimonial, e dentro desse dano extrapatrimonial, temos o dano moral e o dano estético. E ambos podem ser reconhecidos no mesmo caso concreto, decorrentes de uma mesma conduta, e cada um aí terá a sua devida indenização, podendo essas indenizações serem cumuladas. Ok? Veja, por exemplo, deixa eu descer aqui. Olha esse caso que eu coloquei para vocês, né? Na hipótese, o que aconteceu aqui? Um acidente automobilístico, né? Desse acidente automobilístico, a vítima teve aí seu filho morto. E outro filho dessa vítima teve o braço amputado. Então, esse acidente automobilístico, né? A vítima carregava seus dois filhos, um morreu e o outro teve a amputação do braço. Essa amputação do braço é um dano estético, né, gente? Houve aí
a ocorrência de uma deformidade decorrente da conduta do agente. E olha aqui esse julgado do STJ reconhecendo a cumulatividade do dano moral e do dano estético. Então, além do dano moral decorrente do próprio fato, né, houve a morte do filho dessa vítima. Além disso, o outro filho teve o braço amputado. Houve um dano de natureza estética, né? 2 danos aí de natureza extrapatrimonial, em que houve o reconhecimento da acumulação dessas 2 indenizações. Então, olha o que o STJ disse. Na hipótese, o dano moral foi concedido em razão da perda do irmão e filho, do trauma psicológico do acidente em si e da invalidez permanente por amputação do braço do filho menor sobrevivente. O dano estético pela deformidade física decorrente da amputação. Então, 2 danos de natureza extrapatrimonial foram reconhecidos no mesmo caso concreto, um de natureza moral e um de natureza de dano estético, e houve aí o reconhecimento, a acumulação de 2 indenizações, né? Uma para fazer face a esse dano material e outra para a reparação, a compensação desse dano de natureza estética. Então veja que a jurisprudência ela já entende essa possibilidade de cumulação, inclusive das espécies de dano de natureza extrapatrimonial. Ok? Cumpre aqui mostrar para vocês que esse dano ele não tem apenas uma natureza individual, mas há o reconhecimento hoje, principalmente lá no direito ambiental, né, do dano de natureza meta-individual. Aquele dano em que não é possível a gente apontar, individualizar, né, a vítima. A vítima é toda a coletividade, certo? A sociedade como um todo. Então, existem danos de natureza meta-individual que também vão aí reclamar a devida reparação, como acontece, por exemplo, no âmbito do dano ambiental. Então, vejam o que eu coloquei aqui para vocês, né? Está hoje ultrapassado o paradigma liberal individualista, oitocentista, que remetia à noção segundo a qual o dano apenas poderia ser individual. É lógico que a maioria dos casos eles vão aí compreender esse dano de natureza individual, aquele dano ocasionado a uma determinada pessoa, certo? A um indivíduo individualmente ali considerado. Mas existe também hoje a possibilidade de reconhecimento do dano meta-individual. Aquele dano em que não apenas um indivíduo foi atingido pela conduta do agente, mas quando essa conduta ela atinge toda a coletividade como um todo, que é o que acontece lá no âmbito do direito ambiental, do dano ambiental. Então, guardem essa informação de que o dano meta-individual ele é sim reconhecido hoje em nosso ordenamento jurídico em algumas situações. Ok?